quero ler 1 Reis, capítulo 19, e o verso de número 9, só um versículo. Eu vou ler esse texto com vocês, depois lerei outros, mas agora juntos faremos apenas este. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Amém? Podeis assentar em nome do Senhor. A minha oração nesta noite, junto com todos os irmãos, é no sentido de que Deus nos abençoe e nos agracie com a sua palavra, de forma que todos nós saiamos daqui, mais do que nunca, tomados da presença de Deus, renovados para a glória do Senhor. Nós já fomos abençoados por testemunhos, já fomos abençoados por louvores, e agora vamos compartilhar por um pouquinho de tempo, né? Eu pensei nesse texto hoje, eu quero a atenção de vocês, porque me chama algo, o que me chama muito a atenção nele é depois do que Elias vai parar na caverna. Então, preste bem atenção. Após quais acontecimentos antecederam a ida de Elias à caverna? Isso me chamou muita atenção. E eu quero fazer uma conexão disso com o que eu percebo hoje em relação a muitas pessoas no Brasil evangélico. Eu não tenho muito conhecimento em termos de brasileiros, né? O meu universo é muito pequeno. Eu conheço poucas pessoas. Brasileiros têm muitos crentes. Mas isso me chamou a atenção, porque a gente percebe, e como obreiro da igreja, se tem algo que nós poderíamos fazer, e esse algo poderia ser uma longa e extensa lista, seria anotar os pedidos de oração pelos que os irmãos pedem, que nós pedimos, e eu também, quando a gente está passando por algum tipo de crise. E se tem algo que a gente poderia fazer também em seguida, que daria um grande e extenso livro, é escrever as batalhas que cada um dos irmãos enfrentaram e passaram, lutaram e venceram. E aí me chama a atenção, porque foi exatamente isso que aconteceu com Elias. Elias enfrentou um desafio, irmãos, talvez um dos mais difíceis da vida. Ele enfrentou uma nação idólatra, ele enfrentou um rei idólatra, uma rainha sacerdotisa, vamos colocar assim, de um deus pagão, e ele enfrentou 850 profetas dessas divindades pagãs. Então veja, povo, rei, rainha, profetas. E num lugar escabroso, vamos falar assim. Quem pensa que o Monte Horebe deveria ser um monte organizadamente bom e bonito, dá para se ter uma ideia de como era o Horebe, o Carmelo, perdão, que Elias vai para o Carmelo, né? Quando ele diz assim, vou reparar o altar. Se repara alguma coisa que é boa, se limpa algum ambiente que é bonito, então imagine o lugar onde ele estava. Dá-se uma ideia
de que o Carmelo não era aquele lugar bonito. Primeiro porque era um lugar onde se matavam animais. Como é que fica quando você, motorista, por exemplo, passa num animal, sobre um animal que está morto na pista, e o seu carro foi manchado ali com a sobra daquele animal. Já aconteceu isso com vocês? O carro fica podre. Então, ele está num ambiente daquele, e aí eu pergunto, quem está a favor, ao lado de Elias? Só o seu servo Eliseu. E Deus? Mas Deus, nós sabemos que Deus é Deus. Mas eu posso apresentar o Melk para o meu amigo e falar assim, esse aqui é o Melk. Olha, esse aqui é o Joel Décio. Esse aqui é a Rosana. Esse aqui, eu trago comigo o irmão Julian, trago comigo o irmão Ivan. Aí a gente faz o contato. Oi, tudo bem? Prazer. Se não tem pandemia, aquele cumprimento, aquele abraço. Mas e Deus? Como é que a gente apresenta a Deus? Deus está aqui comigo. E aí, irmãos, ele faz todo aquele aparato, vence os profetas, desce fogo do céu, ele determina que o povo mate os profetas de Baal e de Azerá, e feito isso, ele foge. Ele vai embora. Olha o texto. Chega a notícia para Jezabel que ele matou os profetas dela, a Jezabel manda um recadinho para ele dizendo, amanhã farei com Elias o que ele fez com os meus profetas. E Elias corre. E é interessante que o texto diz, Acabe fez saber, o capítulo 19, verso 1, a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como mandou, e como matar a todos os profetas. Elias não matou sozinho, quem matou foi o povo. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, dizendo, façam-me os deuses que ele havia desafiado até aquela hora, que no capítulo 18 ele esnobou. Ele falou assim, se retalhe. É mais ou menos assim, se fosse no dia de hoje Elias fosse vaidoso, nesse sentido ele estava com a lixa de unha. Quem sabe o Deus de vocês está viajando. Se corte. Não, acho que vocês têm, sabe esse tipo de inovação? Aí a Jezabel diz, façam-me os deuses, os mesmos deuses, que ele acabara de desafiar. Como é que o cara, desculpa a expressão, um minuto antes, um dia antes, faz um desafio aos deuses nessa envergadura, um dia depois ele tem medo do mesmo Deus que ele desafiou ontem. Está aqui no texto. Ele correu. E veja o que diz. Verso 3. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida, e se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá. Tem um estudo de um pastor que fala que ele andou cerca de 160 quilômetros a pé. Com medo. Olha o percurso que esse cara está fazendo. Uma ameaça.
Primeiro uma vitória, extraordinária vitória. Depois uma ameaça. De um Deus que vem em nome de um Deus que ele já tinha vencido. Aí ele corre, ele vai para Berseba. E quando ele chega lá na Berseba, olha o que acontece. E é impressionante o texto da NVI que diz assim, ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Ninguém mandou, ninguém levou, ninguém orientou. Ele mesmo, por si, por seu interesse, se foi ao deserto. Ele quis ir. Olha o caminho do sujeito quando ele começa a se autoconduzir. Ele mesmo se foi ao deserto. E aí, me chama mais atenção o processo de declínio de Elias. Nós estamos fazendo o percurso do declínio. Ele vai ao deserto. Primeiro, deserto é isolamento. É solidão. Deserto é sinal de solidão. É desgarramento do público, um desgarramento social. Então a primeira coisa que ele faz é se distanciar do público. Apesar que Elias nunca foi um camarada muito maleável, tá? Ele é diferente de Eliseu. Eliseu tinha família, Eliseu tinha gado, que tinha trabalho, Eliseu tinha, antes de ser profeta, né? Eliseu tinha amigos, que ele deu uma festinha. Elias não tinha nada. Aparentemente nada se fala dele, nem quando ele entrou, nem quando ele saiu. Então ele se desgarra. Segundo, ele assenta. Está no texto, verso 4. Chegou, veio ao caminho de um dia, o cara anda tudo isso num dia. Veio ao caminho de um dia e se assentou. Olha, primeiro ele fugiu, depois, primeiro ele temeu, depois ele fugiu, se distanciou, depois ele assentou. Se assentou. E aí, o próximo passo, pediu a morte. Ele começa a se auto-questionar. Depois que ele se questiona dos seus problemas, ele faz a pior parte, ou uma das piores. Ele dorme. Alguém vai falar assim, mas dormir é bom nesse estado? Eu me lembrei de uma pessoa que estava... Eu fui visitar um irmão uma vez, a mãe falou assim, pastor, entra lá que deve estar um lixo a casa desse rapaz aí, o quarto dele. Tem coisa que a gente faz, irmão, que às vezes o irmão vê a gente aqui, pregando, e pensa que a gente não faz nada. Pensa, a irmã me ligou e falou assim, dá para o senhor tentar tirar o meu filho de dentro do quarto que está um lixo? O cara estava comendo, bebendo, só faltava ter o pinico dentro do quarto, estava aquela muvuca, tudo trancado. Aí tive que entrar lá. E era alguém daqui da igreja. Você não sabe dessas coisas. Aí entrei na casa bati, cheguei lá na casa da irmã, pai, senhor, pastor, tudo bem? Ele está lá trancado no quarto, lá, entra lá. Aí eu bati na porta, quem é? É o pastor, abre aí. Não, abre aí, vou entrar. Eu abri, quando abri aquela podridão, já abri, fui abrindo janela, aquela montoeira de... Que é isso, rapaz? Que mundiça é essa? Que é isso? Que podridão é isso aqui? Que mundiça... Vamos sair. Dormiu um sujeito na minha casa por um tempo, você se lembra? Começou a ficar trancado no quarto o dia todo. Um dia eu cheguei lá no... Eu percebi um dia, percebi 2 dias, percebi 3 dias. Falei para a irmã, se está errado isso aí. No 4º dia, meti o pé na porta. No 4º dia, eu meti o pé na porta. Bati lá na porta do quarto. Falei, ei, psh, que foi? Tá acontecendo aí, irmão? Tá morto aí? Não sai mais do quarto? Que tá pegando aí? Não, vamos abrir isso aí. Vamos abrir, que eu não quero bagunça por aqui, não. Vamos espantar essa bagunça aí. Nem sempre isso funciona, mas tem hora que vocês vão ver que até Deus fez isso.
Olha como a vida dele começa a acontecer. Ele deita e dorme. E aí, deitando e dormindo debaixo do zimbro, vem um anjo e diz: levanta. Mas ele não levantou. Olhou e viu junto da cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija. Aqui, irmão, vem uma coisa que praticamente quase todo homem gosta. Eu particularmente não gosto. Não gosto. Tem aquela musiquinha lá que ela me traz o café na cama. De vez em quando essas coisas até que é boa, né? Mas olha como o cara agora começa a misturar os ambientes. A vida dele se desorganiza. Ele começa a comer no lugar de dormir, começa a dormir no lugar de comer. Olha aí, ele começa a comer, porque a Bíblia diz que ele levantou, comeu e dormiu. Olha lá, ele levantou, verso 6, olhou, viu junto à cabeceira um pão cozido, comeu, bebeu e tornou a dormir. É o tipo do rapaz que eu entrei na casa dele. Ele comeu, se fosse num copo hoje, ele comeu, jogou o prato de um lado, jogou o copo de suco do outro, palitou o dente, jogou para algum lugar, virou para o outro lado, dormiu em cima da mesma comida. Dormiu por tudo ali. Olha como a vida do sujeito vai se desorganizando. E aí, vem o anjo a segunda vez e lhe toca e diz: levanta, você tem um caminho longo. Aí ele comeu de novo. E com a força daquela comida, o pastor disse que ele andou mais 200 e poucos quilômetros, o estudioso lá. Fugiu de novo. Aí ele entra num outro estágio pior, na caverna. Ninguém mais quer ver. Eu não quero mais falar com ninguém, eu não quero saber de ninguém, eu não quero contato com ninguém, eu estou assim. Olha só, e entrou numa caverna onde passou a noite. E aí, quando é a noite, Deus vai fazer uma visita para ele, que é o verso que nós lemos, e diz assim: o que você faz aqui? Olha o percurso da derrota desse sujeito. Quantos de nós fazemos assim? Quantos de nós trilhamos esse caminho? A gente passa uma luta. A gente enfrenta desafios. A gente combate os piores combates da nossa vida. E a gente esquece de fazer algo que o apóstolo Paulo diz, é a lição de casa. É a lição de casa. E qual é a lição de casa? Para a gente não esquecer, vamos para Efésios capítulo 6, versículo de número 10. Veja o que Paulo diz. Me chama bastante a atenção essas questões, irmãos. Capítulo 6, verso 10. Quanto mais, irmãos, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Verso 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes... Olha a minha tradução. Para poderdes... revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e contra sangue, é contra potestades e principados. Aí o verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e depois, repita comigo, e depois, diga aí, depois de ter feito tudo, ficar firme. O problema não é o vencer tudo. O problema é o que vem depois de tudo. O problema não é o vencer o desemprego,
Não é vencer a crise, o problema, vencer a Covid-19, vencer a depressão, vencer a batalha que a gente está. Por exemplo, eu estou numa batalha, quem pensa que não? Eu estou numa batalha. É grande a minha batalha. Hoje mesmo. Os irmãos que estão me acompanhando em alguns trabalhos que eu estou fazendo, há poucos dias, já há dias vocês vêm acompanhando, estou fazendo alguns trabalhos específicos e mandei no grupo de jovens ID. Gente, estou fazendo um trabalho. Qual era o meu intuito? O intuito era fazer com que eles também se despertassem para as relações sociais. A nossa vida é cercada de relação social, relações sociais. Então eu produzi, eu conheci algumas pessoas, e essas pessoas a gente vem trocando informações, são pessoas de envergaduras no mundo acadêmico, crente, teólogos, teológico pentecostal, e eu já visualizei a igreja. Então eu embarquei nesse caminho. E eles foram me pedindo coisas, e eu fui produzindo coisas. Ontem, 10h30 da noite, eu recebi uma mensagem da irmã Cida. Mensagem. Você não vai parar? E aí eu mandei para o grupo de jovens, vamos ler, porque é importante vocês lerem o que eu estou produzindo. O assunto é chato, é ruim, é desinteressante, mas vai abrir, vai contribuir com a visão de vocês. Não aconteceu, mas aos que me aconteceram, os que me seguiram, e eu mandei uma dissertação produzida em poucos dias. Produzida em poucos dias, de um post que eu fiz no Twitter. Eu recebi a minha notificação ontem. Mandei no grupo para alguns irmãos. 9.3, daqui a 10 dias, 15 ou 20 dias, eu não sei, eu vou receber um diploma de mestre em teologia. Mas o que isso reflete para a igreja? O que isso reflete para a igreja? Para a igreja onde eu sou pastor. Porque poderia servir só para mim. Poderia servir só para mim. Quem sabe um dia nós consigamos fazer como faz o pastor lá no Rio de Janeiro, que tem 2 alunos super bom. Repitam comigo, muito bom. Que conseguiram bolsa em Harvard, estão estudando lá, e agora a igreja instituiu um seminário no Rio de Janeiro, a partir dos 2 jovens que saíram da base da igreja, foram enviados como bolsistas pela própria igreja, e agora retornaram para a igreja para produzir fruto na própria igreja. Isso aí é coisa para doido, não, isso é coisa para crente. Isso é coisa para crente. Isso é coisa para crente. Mas aí eu recebi a minha avaliação, só que hoje de manhã, quando eu abri o meu WhatsApp, está lá. Eu mostrei para a Mancida, aqui a minha avaliação, ó. É uma leitura de 160 páginas que eu tenho que fazer em poucos dias. Aí você fala assim, pastor, o que isso tem a ver com o que você está pregando? Não é uma luta? Estamos lutando para quê? Eu fiquei pensando hoje aqui uma coisa que aconteceu. O professor Joel entrou, a gente estava aqui tentando ensaiar uma música, ele entrou, e aí ele já observou. Uma das primeiras coisas que ele falou, estão ensaiando, que bom. É interessante que há 3 ou 4 ou 5 anos atrás, se o senhor entrasse aqui, nenhum desses instrumentos estariam aqui. Foi uma luta, não foi? E continua sendo uma luta.
E a nossa luta é maior ainda para fazer isso permanecer. Porque fazer acontecer, a gente já viu essa história em muitos lugares. E o professor também já falou disso muitas vezes. Agora, fazer continuar, permanecer depois, é que é o difícil. Construir uma igreja não é difícil. Se a gente fizesse uma parceria com qualquer empresário, por exemplo, que acha que igreja dá dinheiro, como fazem algumas grandes igrejas, que eu não vou citar nome, eles construiriam para a gente um megatemplo, desde que a gente pagasse um percentual de 80% das ofertas para ele, estava tudo certo. Mas não é isso que a gente quer. Não é esse o nosso objetivo. Então, evangelizar uma pessoa, entregar o convite para uma pessoa e ela aceitar Jesus, isso é muito fácil. O duro é fazer, é discipular essa pessoa. O duro é acompanhar os passos dessa pessoa. O duro é passar com ela a vida toda. O duro é pastorear 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 da mesma família. O duro é segurar uma igreja quando tem igreja com muitas famílias, que começa a dar briga em família. Graças a Deus, em 20 anos aqui, nós não tivemos brigas de família. Não tivemos. E tem lugares que acontece. Então, essas coisas são difíceis. Muito difícil. Mas isso é duro. Mas então vamos a alguns pontos que eu quero compartilhar com vocês. Algumas lições. Primeiro, você precisa pensar em como você vai sobreviver depois da batalha que você está enfrentando agora. Pense no como é que você vai sobreviver. Você precisa pensar como é que você vai viver depois da vitória. Gastou toda a sua energia lá para vencer o diabo e depois caiu, amoleceu. Obrigado, Mateus. Gastou toda a sua energia lá para vencer o adversário e depois para vencer os problemas que você está passando, enfrentando, e depois que vencer você caiu. Enfrentou o casamento, enfrentou a crise familiar, enfrentou o desemprego, enfrentou a doença, enfrentou tudo e agora caiu. Não te derrubou o diabo, não te derrubou os Zeus, não te derrubou o demônio, não te derrubou ninguém, derrubou o desânimo. Como é que a gente vence depois? Tem que ficar firme. Segundo ponto. Irmão, lutar, vencer o inimigo e cair depois, irmão, não é vitória. Lutei, venci, derrubei o inimigo, cortei a cabeça dele, mas depois que coloquei a cabeça dele, meu avô era pescador, e na casa do meu avô, era casa de madeira, né? Tábua. Então sempre, às vezes ele pegava aquelas traíras, meu avô gostava de pegar traíras, piranha e traíra, é o que ele gostava de pegar, bagre, esses peixes aí. Então, às vezes ele pegava uma que ele chamava de bitela, olha, essa é bitela. Aí ele empalhava a cabeça dela e pendurava na parede lá. Então, você chegava na parede da casa do meu avô, tinha aquelas traíras com a boca aberta, e ele empalhava ela com a boca, né, com a boca abertona lá. Piranha. Então, tinha uma, duas, três, tinha várias, as grandonas mesmo. Vamos lá, tem a cabeça do Golias, a cabeça do desemprego, a cabeça do não sei o quê, a cabeça da enfermidade. O que teria adiantado o professor Joel, por exemplo, ter enfrentado, e eu vi algumas fotos, eu andei pesquisando um pouquinho, porque estou fazendo um produto da vida do professor, então isso demanda de pesquisa. Aí andei pesquisando um pouco sobre a vida dele, e andei vendo umas fotos na internet, por exemplo, dele no hospital. Adiantaria alguns comentários das pessoas, porque essas coisas tem que colher informações. Aí adiantaria o senhor ter sido transplantado dos rins? Adiantaria, para ele, como saúde. Mas em relação à fé, se ele tivesse sido
transplantado como foi, e hoje fosse um homem afastado de Deus, abandonado da igreja, não teria adiantado no quê, por exemplo? Então, o que adianta empalhar a cabeça da traíra na parede, quando depois você olha para ela e fala assim, isso aqui foi daquele tempo. Eu encontrei uma moça uma vez, uma mulher, e ela disse, e ela perguntou se eu era crente, eu disse sou. Aí começamos a conversar por alguns minutos, ela tirou da sua bolsa, ou da carteira, ela pegou a carteira que estava na bolsa, e retirou uma folha de mato, né, do mato do monte, que é o mato que estava pegando fogo lá. E ela pegou e guardou. E ela disse, olha, isso aqui é a minha lembrança de quando eu era uma mulher de oração. Eu falei, nossa, que legal, né? Então, toda vez que você for falar com o diabo, ou com Deus, ou qualquer coisa, você vai pegar, em nome daquela mulher de oração. Esquece isso aí. Não tem o passado. Não basta o passado. Eu lutei. Eu lutei, eu corri, eu venci, mas e daí? Hoje eu estou caído. Hoje eu estou desanimado, eu não tenho pique para ir para a igreja, eu não tenho ânimo para ir para a igreja, eu não tenho pique para adorar, não tenho pique para servir ao Senhor, eu não tenho pique para nada. E quantos irmãos fazem isso? Quantos irmãos fazem isso com a sua própria vida, com as suas próprias conquistas? O cara luta, olha irmão, o cara luta para fazer qualquer coisa para Deus. Quando ele consegue, ele afasta. Quando ele consegue, ele abandona. Ele deixa. Do que adiantou? Aí fiz uma foto. E coloquei lá na... Agora é tudo virtual, né? Fiz uma foto, coloquei lá na rede. Daqui um ano o Facebook me lembra, quem sabe. Né? Olha, se aquilo vai me animar... de quando eu lutava. Irmão, isso não é real. Não basta pendurar a cabeça do inimigo na parede, irmão. Pode, se quiser, pode pendurar, mas pendura outro no outro dia, outro no outro dia, outro no outro dia. A nossa vida é uma vida constante de derrubar gigante, de enfrentar demônios, de enfrentar altares, de mostrar às pessoas que enganoso é o mundo e que Deus é verdadeiro. Essa é a nossa vida, essa é a nossa chamada. A não ser, pastor, eu não tenho esta convicção, então eu preciso te evangelizar. Então a evangelização está mal feita. Mas é isso que a gente precisa pensar. Então, o que adianta isso? Lutou, mas caiu. Venceu, mas caiu. Conquistou, mas caiu. Então, o que temos que fazer? Preste atenção. Comece a fiscalizar o caminho da derrota. Você tem que ter atenção com o caminho da derrota. Você precisa observar. Ter atenção. Atente-se. Quando você começa a trilhar o caminho da derrota. Pastor, eu não percebo. A maior parte das pessoas dizem assim, eu não percebo quando eu começo a cair. Eu não consigo perceber. A queda, irmão, pode ser repentina se for um vendaval. Como eu disse ontem, eu não sei para quem. Eu não sei para quem eu falei isso ontem. Mas acho que ontem eu tive uma reunião com alguns irmãos e eu falei sobre isso. A queda, ela é repentina quando se trata de um vendaval. Veio o vendaval, mas alguém hoje, nos nossos dias, avisa que está vindo. Então vem aquele furacão, aquele vento todo, leva telhado, vai embora. Mas a nossa queda espiritual, olhem para mim aqui, ela é gradativa. A nossa queda espiritual é gradativa. Repitam comigo, é gradativa. Vou repetir com outra palavra para conscientizar.
caindo aos poucos. A pessoa vai caindo aos poucos. Como foi Elias. Primeiro veio um temor. Depois veio um distanciamento social. Depois veio um acomodar, um sentar. Depois veio uma desorganização da vida. Começou a bagunçar os ambientes. Eu sou extremamente rigoroso, vou retomar esse ponto da organização dos ambientes, porque ao que parece, e eu não hesitarei, no primeiro momento, se que aconteceu, alguém me chamou de medroso. Não sou medroso, é que eu visualizo alguns problemas. Eu não trabalho por conta faz muitos anos, não trabalho registrado há muitos anos. Desde 1994, que sai do meu bolso a gasolina, o remédio, o convênio, o dentista que eu quebrei agora, dia 2, eu quebrei um dente, estou banguelo aqui na frente, ainda bem que tem máscara. De tanta raiva que eu fiquei, de tanta raiva que eu fiquei no dia 2, dia 4 de janeiro, que alguém me fez passar raiva, que eu arranquei um dente, arranquei. Eu já falei para vocês que eu mordo com força. Arranquei aqui, ó. Tô banguelo, tem um buraco aqui. A Mancida falou esses dias para mim, você precisa, ela falou bem assim para mim, você precisa orar a Deus, para Deus te dar um pouco de controle, você está ficando descontrolado, estou descontrolando você. Fiquei com tanta ira. Que se eu fosse o Mike Tyson, naquele dia que ele arrancou a orelha do Holyfield, eu tinha arrancado até o ouvido dele lá dentro. Aí escute, irmão, mas botei aqui, arranquei na unha. Isso é feio, horroroso para mim. Não é bonito. Mas o que você está falando? Que eu também preciso da palavra de Deus. A palavra vai e vem, diga glória ao Senhor. Mas eu tenho dito aos irmãos, isso aconteceu lá naquele período, e repito agora, que a gente precisa se preparar. Por quê? Se acontecer novamente que as autoridades bloquearem tudo outra vez, eu não hesitarei. Por que não hesitarei? Temos aqui mais de 10 irmãos que nesses dias contraíram Covid. Algumas pessoas, o médico foi lá e deu atestado, no final do mês caiu na conta. O dinheirinho dele, não foi? Mas se o senhor pegar, se eu pegar, se o irmão que trabalha por conta pegar, como é que esse cara vai viver? Como é que essa pessoa vive? Olha lá o nosso irmão Fábio Manuel, cabeleireiro. Será que os clientes dele vão mandar o corte de cabelo para ele sem ele cortar? Quantos problemas serão decorridos, vão decorrer desse? Quantos problemas vão decorrer desse? Assim como o nosso irmão, tem outros que são dessa forma. Então eu não hesitarei. Se acontecer outra vez que a gente tenha que voltar para o ambiente virtual, remoto, vou pedir aos irmãos cuidadosamente mais uma vez, como pedi lá em março de 2020, né? 2020, separe um cantinho da sua casa. Faça como a Joyce, testa debaixo do banheiro, debaixo da escada, na cozinha, no pé de pau, em qualquer lugar. Separe o cantinho, olhe para mim aqui. Separe o cantinho, levante-se. Repita comigo, levante-se. Se arrume. Vá ao ambiente. Por quê? Porque os irmãos começam a desorganizar a vida. Olha o que Elias fez. Ele não tinha mais lugar para nada. Comer e dormir no mesmo lugar.
Então, nesse período, isso vai para a internet aí, já apareceu gente sem camisa nos nossos cultos, nas nossas atividades, já apareceu gente sem camisa, só de short, semi-nu. Já apareceu gente de todo tipo aí. Por que apareceu? Porque o irmão não tem a decência. Não tem a decência de se levantar, de se arrumar, de ir para o seu ambiente. É um culto de círculo de oração. Então, por favor, levante, coloque uma roupa, se vista. Porque os irmãos já viram, as irmãs já viram, irmãos no círculo de oração, deitadão na cama, sem camisão, quase Adão. Aí você vai dizer assim para mim, que bobagem, esse pastor Marco é chato, né? Aí fale para mim, irmã Dianira, a senhora que é direta sempre. Diga para mim se eu sou chato ou não. Então, repito, arrume o seu lugar. Agora vai uma palavra para os irmãos que estão trabalhando remoto. Para quem está trabalhando remoto. Olha aqui para mim quem está trabalhando remoto, estudando remoto, que essa atividade veio para ficar. Se arrume também. O que faz você bonito, irmão, é só porque você vai para o trabalho? Não, se arrume, se ajeita lá. Às vezes o seu professor, olha, irmão, às vezes o seu professor, o seu patrão, seja lá quem for, pede para você abrir a câmera, abre aí a sua câmera, o cara está desarrumado, desalinhado, desdentado, desdentado estou eu, despenteado, o cara está de... Que isso, irmão? Nós não somos igreja? Somos igreja ou não somos? Somos igreja, então eu pelo menos, eu trabalho por conta há muito tempo. Então o problema de trabalho remoto há muito tempo. Então a pandemia não me atrapalhou. Não me atrapalhou, nem me motivou a fazer nada. Porque desde quando eu era vendedor, que eu decidi sair da rua e atender, eu falei, não compensa eu pegar meu carro, sair para a rua. Eu fiquei bravo, que quando eu comprei aquele Voyage novo, coloquei no estacionamento do mercado, o cara bateu no porta-malas do meu carro, amassou o carro, fiquei bravo. Falei, a partir de hoje, eu estou pagando R$800 nesse carro por mês, o carro é novo, e eu não vou mais sair para a rua trabalhar, não. Quem quiser comprar de mim, vai me atender por telefone. E resolvi fui saindo da rua e comecei a atender em casa. Mas eu não atendo, eu não levanto. Há muitos anos, eu levanto para trabalhar de manhãzinha, seja a hora que for, às vezes é 4 horas, 3 horas da manhã, eu estou lá já fazendo alguma coisa, e quando eu estava trabalhando com mais empresa, era muito mais, às vezes até. Então eu levanto, eu me arrumo, eu troco, eu coloco sapato, eu como se eu tivesse indo para o meu trabalho. É minha. Sou eu. Ah, pastor, o senhor é Caxias. Então fica aparecendo do jeito que você quiser. No meu culto, eu quero que você apareça desse jeito. Se arruma. Então, a gente precisa ter essas posturas. Porque é o relaxo, irmão, o caminho da derrota. Olha só, o cara se desorganiza. E eu concluo dizendo, então ele parte para a caverna. Ele parte para a caverna. E aí ele se isola e não conversa mais com ninguém. E o pior, ele nem consegue discernir Deus. Essa é a pior das partes. Porque olha o que acontece lá. Acompanhe comigo, ó. Veja bem. E ele entrou numa caverna, verso 10.
Deus perguntou para ele, o que você está fazendo aqui? Ele disse, eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os seus profetas. Elias estava mais ou menos igual eu, que arranquei o dente. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Aí Deus fala, disse Deus, sai, e põe-te neste momento perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, olha só, passava o Senhor, olha que coisa esquisita. Passava o Senhor, passava onde? E um grande e forte de vento fendia os montes e despedaçava a penha diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Então, Deus passava por onde? Eu quero saber por onde Deus passava. Depois veio um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. E aí ele diz assim, depois veio um fogo, um ciclo tranquilo e suave. Depois veio o fogo, e depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave. Ouvindo quem? Ouvindo o fogo? Ouvindo quem? O terremoto? Ouvindo quem? O vento suave? Aí ele, ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo-se, pôs à entrada da caverna. Veja que ele estava lá dentro. Deus não tinha dito para ele sair? Ele ainda estava lá dentro. Passou o vento, passou o terremoto, passou o vento, passou o fogo. Ele ainda estava lá dentro. Aí observe. E eis que veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui? De novo você está aqui. Continua aqui. Aí ele respondeu, verso 14, a mesma coisa. Querem tirar a minha vida. Aí Deus diz assim, vai. Preste atenção. Olha aqui para mim. Deus disse assim, vai. Eu falei que Elias estava fazendo um percurso do Carmelo. Quando Deus diz assim, vai, não dá a intenção que Deus está mandando ele ir para mais longe? Mas na verdade não é isso. Vai, vírgula. É mais ou menos assim, você vai uma vírgula. Não é normalmente assim que você vai? Quando você está bravo, você vai uma vírgula. Volta. Olha o que Deus diz assim, vai, vírgula, volta pelo mesmo caminho. Olha, volta pelo mesmo caminho para o deserto de Damasco, até chegar lá, unge Reu. Cutuca o irmão, eu não gosto muito dessa expressão, e diz assim, toda vez que você relaxar, você vai ter que fazer o percurso de volta. E organizar de novo. Toda vez, irmão, toda vez que você fizer esse percurso, o percurso da derrota, o percurso da frieza, o percurso da tristeza, porque a tristeza, a frieza, o desânimo, eles nos conduzem a um percurso, a um caminho. Se você der voz à tristeza que fala no seu ouvido todo dia, ela vai te levar para um lugar. Se você der voz para o desânimo que fala no seu coração todo dia, ele vai te levar para um lugar. Se você der voz para a desorganização, ele vai te levar também para um lugar, por um caminho. E toda vez que você for por o caminho da tristeza, do temor, do desânimo, da frieza, da desorganização, do distanciamento, do isolamento, você lá na frente e eu também teremos que voltar. Vamos ter que enfrentar tudo de volta. Vamos ter que fazer o percurso de novo.
Não foi isso que Deus fala, que Jesus falou para a igreja de Laodiceia, uma das 7 igrejas, que eu não me lembro, não estou muito bem de memória. Ele diz assim: lembra de onde caíste? Lembra de onde você caiu? Qual foi o ponto? Qual foi o ponto onde você parou? Então, volta lá e se arrepende. O percurso precisa ser feito de volta. Então, irmão, você que 2020 relaxou, volta e organiza. Você que 2020 distanciou, volta e se aproxima. Você que 2020 se desencantou com Deus, volte a ter um encanto com Deus. Faça o que eu disse há poucos dias, que eu não me lembro de ter visto aqui nesta igreja ainda. O que foi que você não viu, pastor? Eu já vi gente dizendo que saiu da igreja porque a igreja só tinha mentiroso. Saí da igreja porque a igreja tem fofoqueiro. Saí da igreja porque a gente só tem crente que não gosta de nada. Saí da igreja porque tem gente que gosta de tudo. Saiu da igreja, vi gente falar que já saiu da igreja por todo tipo. Mas até hoje eu não recebi um pedido de chaves. Pastor, me empresta a chave da igreja. Por quê? Porque eu estou desanimado. E o que é que você vai fazer? Você vai arrebentar com a igreja? Não. A única forma, não dá, né? A única forma de eu conseguir me encontrar com ânimo na presença de Deus é se eu cair de joelho na presença do Senhor. Então eu vou para o templo sozinho, eu posso orar, posso ir para a igreja orar, independente de ninguém. Eu quero ir, eu quero cantar, eu quero falar com Deus, até que o Senhor me ouça e abra o céu e me renove outra vez. Aleluia! Glória ao Senhor, pois é assim que eu faço quando eu estou desanimado, é assim que eu faço quando eu olho a minha Bíblia, que eu estou achando que eu estou desorganizado. Eu caio de joelho no chão. Eu fiz isso em 2020 muitas vezes. Senhor, eu não posso entrar por esse caminho, porque depois eu terei que voltar e eu não quero perder tempo. Então eu não vou cair. Me renova, me acende, me liberta, me transforma, me faz de novo. Eu tenho um alvo, eu tenho um plano, e a minha vida está nas tuas mãos. E quando isso passa, às vezes 1 dia orando, 2 dias orando, 3 dias orando, às vezes 10 dias orando, em algum momento, e quantas vezes Deus, num simples ato de um louvor, de uma mensagem, de uma saudação do irmão, amado irmão, Deus me renova, e eu olho para trás e diz: ainda bem que eu não saí do caminho, porque Deus ia me encontrar de novo. Aleluia! Deus vai te encontrar outra vez, vai acender o coração, vai acender o ânimo, vai acender o pavio apagado. Você vai ter prazer em servir ao Senhor, vai ter prazer em pensar em Deus, vai ter prazer em desafiar os profetas de Baal, vai ter prazer em conhecer o Senhor. Prepare-se, prepare-se, prepare-se. Aleluia, pode adorar o Senhor esta noite. Pois eu creio, eu estou mais vivo do que nunca, eu estou mais aceso do que nunca. Eu oro todo dia: Senhor, dê-nos alma, dê-nos multidões, dê-nos pessoa, dê-nos adolescente, dê-nos criança. Você sabe quanto que ontem eu fiquei ruim porque aquele menino não sabia escrever? Como eu fiquei ruim porque aquele menino não sabia escrever? Eu fiquei tão angustiado, andei de um lado, andei para o outro, enquanto nós temos professores na igreja que podem ensinar uma criança a ler, eles não querem saber de ensinar. E ele disse: Senhor, eu não serei omisso na minha missão. Eu estou aqui e comigo tem um povo, e nós vamos fazer ele ler, escrever, nós vamos fazer ele cantar, vai aprender sobre Deus. Deus é na nossa vida, glória ao Senhor. Eu não desanimei, eu estou passando luta mesmo. Quem pensa que eu estou, não estou não, mas eu tenho um plano. Eu estou em Atos 17:6.
Eu sou eu me considero um dos que estão inclusos em Atos 17, verso 6. E o que diz lá? Eu quero virar a minha comunidade de cabeça para baixo. Foi para isso que eu aceitei o desafio de vir aqui há mais de 20 anos. E é nesse propósito que eu permaneço 20 anos depois. Senhor, a minha comunidade precisa ser virada de ponta cabeça. E esse ano nós vamos dar mais uma balançada no processo. Nós vamos botar uma alavanca, né? Vamos colocar a alavanca por baixo da nossa sociedade e vamos fazer força mais um pouco. Até o dia que Deus mandar um grande avivamento aqui, irmão. E vai ser multidões de pessoas se convertendo. E vocês vão dizer para mim assim: pastor, o que nós vamos fazer? E eu vou dizer: eu não sei o que vamos fazer, mas Ele vai nos dizer o que fazer. Deus vai nos abençoar. Você crê? Glória, diga glória ao Senhor. Fiquemos em pé, vamos cantar ao Senhor com o nosso conjunto. Feche os seus olhos nessa oração, refaça seu pacto com Deus.